Olá, sou o professor Juliano Mazeto e venho aqui falar com você pai, venho aqui falar com você mãe sobre um aspecto que a pandemia tem nos ensinado e que talvez seja uma grande oportunidade: a gestão do próprio tempo. Nós estamos no modelo de sociedade, ou vivemos numa geração onde o tempo todo alguém geriu o nosso tempo. Alguém disse para nós: olha, o seu horário é das 7 às 5, o seu horário é das 8 às 6, nesse momento você vai fazer isso, na escola você vai ter, nesse momento você vai ter aula de português, nesse momento você vai ter aula de matemática, nesse momento você vai ter aula de ciências, nesse momento você vai fazer o intervalo e você vai comer. Então, o tempo todo, a nossa forma de gerir o nosso tempo foi seguir um protocolo, foi seguir aquilo que já estava pré-determinado por um modelo social, por uma instituição, por um conjunto ou por um contexto. E a pandemia tem nos ensinado, quando, por exemplo, pelo trabalho home office, às vezes você é obrigado a fazer a gestão do seu tempo, porque ao mesmo tempo o tempo da família, o tempo do lar vira o tempo do trabalho, a sua casa virou literalmente home office, né? O espaço do lar virou o espaço do trabalho, o espaço do trabalho virou o espaço do lar, porque muitas pessoas têm que levar um filho para o trabalho porque a escola está fechada, e aí vira aquela confusão. E aí você é obrigado, de certa medida, ou de certa forma, a gerir o próprio tempo. E isso é desafiador. Então, diante disso, algumas sugestões que são importantes. Crie rotinas. Rotina do trabalho. Nesse momento eu vou estudar. Eu vou me colocar em modo de estudo, eu vou me colocar em modo de trabalho, eu vou me relacionar com a minha família, porque uma coisa importante é lembrar que você tem família e que não adianta nada, porque você passa o dia inteiro em casa, você supor que você está em relação. Não, é preciso dedicar tempos de diálogo à sua família, é preciso dedicar tempo de diálogo ao seu filho. De novo, não é porque você está o dia inteiro em casa que você está se relacionando com a sua família. Você pode estar o dia inteiro em casa, trancado num quarto ou num escritório, olhando para uma tela de um computador, ou no meio daquela muvuca toda, com criança que passa atrás, criança que passa à frente, gato que pula na mesa. Você pode não necessariamente estar se relacionando. Então é importante criar esse tempo de relação, esse tempo de diálogo, esse tempo de aprofundamento. É importante não se distrair no seguinte sentido: tirar os objetos de distração, televisão, celular, computador, tablet, música, o que for, e olhar para a pessoa que está morando com você debaixo do mesmo teto. E se for seu filho, então, mais ainda. Por quê? Porque ele está precisando da sua atenção. É claro que criança pequena, a gente sabe que demanda muito da nossa atenção. Faça combinados com o seu filho, dizendo o seguinte: filho, olha, agora o papai e a mamãe têm que trabalhar, depois a gente vai brincar. Faça combinados. É claro que ele vai se esquecer às vezes ele vai entrar e falar assim: pai, mãe, eu preciso de tal coisa, pai, porque ele não tem muito essa noção. Mas é uma oportunidade de você também cultivar e ensinar ao seu filho a gestão do tempo, e que gestão do tempo é algo importante. Por quê? Porque senão ele vai entrar na mesma lógica que muito de nós foi formado, a lógica da repetição, a lógica de que um outro tem que nos dizer aquilo que a gente tem que fazer. E isso não gera autonomia, isso não gera autenticidade, e isso não gera autodesenvolvimento. Por quê? Porque a gente fica o tempo todo cultivando internamente a lógica do supervisor, que é tipo assim: se o chefe não cobra, eu não faço. Não, é o contrário, é a lógica do protagonismo, é a lógica da disponibilidade, é a lógica da autogestão, né? Só que isso tem que ser aprendido, gente, isso tem que ser cultivado. Então, a gestão do tempo, ela é importante, principalmente na vida em geral, mas no processo da pandemia principalmente. Uma outra coisa: desacelere. Ah, Juliano, mas as demandas não param. Exatamente, as demandas não param, mas você não pode ficar escravo das demandas. O seu horário de trabalho, se for de 8 horas, trabalhe bem 8 horas. Não vai ficar misturando os seus prazos. Por quê? Porque você vai adoecer. Você vai entrar numa paranoia de não desligar. Isso é uma coisa, quer ver um exemplo simples? Cuidado com os notebooks, o computador que a gente leva de um lado para o outro. Por quê? Porque se você não tomar cuidado, você fica o tempo todo trabalhando, né? O seu e-mail institucional, desligue as notificações, desative as notificações do seu e-mail institucional quando você não estiver em horário de trabalho. Cuidado com o WhatsApp, né?
Principalmente o WhatsApp corporativo. Por quê? Senão você fica escravo dele. Você não precisa responder uma mensagem imediatamente quando ela é mandada. Você pode responder quando você puder, quando você tiver tempo, quando você de fato for o momento para responder. Porque senão você entra nessa lógica do imediatismo e da paranoia. Desacelera, calma, crie hábitos, crie rotinas. Se for preciso, faça listas. Né? Isso é importante para o seu processo de autodesenvolvimento. Ensine seus filhos a fazer isso também. Por quê? Para que eles aos poucos vão desenvolvendo a dinâmica da autogestão, do autocuidado e do protagonismo de si. Um abraço, fiquem bem, até a próxima.